Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. A palavra que eu trago hoje se conta no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao 21, que vai nos dizer assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feriria. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Amém, meus irmãos? A palavra que nos vai trazer uma reflexão nesta manhã é como estamos, de fato, servindo a Deus naquilo que Ele nos chamou para fazer. A gente vai ver este rei aqui, que a Bíblia cita em outras passagens, como na passagem lá no livro de Isaías, no capítulo 6, Isaías dizendo que no dia que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Isaías vai dar algumas características de quem era este rei, que no dia que ele morreu, ele teve esta visão do verdadeiro rei que comandava Israel. Mas a gente vai falar um pouco sobre quem era o rei Uzias. O rei Uzias, no capítulo 26, no verso 1, a Bíblia vai nos narrar uma história que aparentemente era uma história de um homem que estava prosperando, um homem que estava fazendo daquilo que Deus colocou na mão dele ali algo bom para governar aquele povo. A gente vai ver na trajetória, na caminhada do rei Uzias, ele começou a seguir os passos bem, começou a derrubar os altares que os outros reis antes deles fez, e ele começou a seguir os passos do Senhor. No versículo 1 do capítulo 26, a palavra vai nos dizer: Então o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Ealate e a restituiu a Judá. Depois que o rei amadureceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jacolias de Jerusalém.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Como a gente consegue entender um rei que estava ali nos caminhos do Senhor, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, como a Bíblia está nos relatando? A gente viu no versículo 16, a gente vai ver a palavra de Deus dizer que quando ele já tinha fortificado, exaltou seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incensário. Mas antes de entrar neste capítulo 16, a gente vai refletir um pouco que este adolescente, vamos dizer assim, um adolescente, um rapaz de 16 anos, estava ali com uma responsabilidade tamanha. O seu pai Amazias tinha morrido, já tinha partido, e agora ele tinha que ocupar o lugar do trono, o maior lugar naquela cidade ali, o lugar que todos desejavam. Uzias ocupou. Mas a Bíblia vai dizer que o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei no lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Observe que a Bíblia vai nos dizer que agora Uzias está no trono, que agora Uzias é rei, que agora Uzias já tem que tomar algumas decisões com tamanha responsabilidade, não diferente do tempo de hoje. Nós também tomamos decisão, nós também temos que decidir algumas coisas, ali mesmo na adolescência, na fase adulta, a gente tem que decidir algo, e quando a gente coloca nas mãos do Senhor, tudo dá certo. Uzias começou agora a fazer diferente dos pais deles, dos pais de Uzias, dos que vieram, que ali começou a maltratar o povo de Deus, começou a desprezar o povo que Deus escolheu. Mas a Bíblia vai dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio em visões de Deus. Olha como Uzias começou o reinado dele. Começou a buscar Deus, começou a ter intimidade com Deus. Agora Uzias começou a fazer o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Eu posso associar essa vida de Uzias e imaginar como um novo decidido, que ali está vivendo uma vida pecaminosa, que ali está vivendo acorrentado, amarrado, preso nos seus deleites, nos seus prazeres, em uma vida errada. Mas pela misericórdia de Deus, alguém fala da palavra de Deus, alguém evangeliza, alguém convida para esta pessoa ir para a igreja. Agora ele ouve a voz de Deus, o Espírito Santo começa a incomodar.
as mãos começam a ficar tremendo, seus pés começam a suar, o coração batendo mais forte, sentindo o toque para entregar a sua vida ao Senhor. E agora ele é liberto daquelas amarras diabólicas, das armadilhas do inimigo. Agora aceita e confessa ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E começa agora o Espírito Santo modelar aquela pessoa, tirando os vícios, tirando os linguajares torpes, os comportamentos. Agora o Espírito Santo faz a obra. Agora esta pessoa já está agora caminhando, sabendo o que é a verdade, sendo liberto pela verdade. Verdadeiramente o Filho do Homem libertou, porque foi assim que aconteceu com Uzias. Agora este novo decidido começa a buscar ao Senhor, e Deus começa a derramar a sua graça sobre a vida desta pessoa. Talvez foi o que aconteceu com alguém que está ouvindo esta mensagem nesta manhã. E agora começa Deus mostrar os dons, os talentos, e começa a louvar, começa agora a tocar um instrumento ali na igreja, começa a pregar a palavra de Deus, começa a ser uma bênção na vida das pessoas e no lugar que está congregando. Uzias foi assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeram Amazias seus pais, porque deu-se a buscar a Deus. Ele se permitiu, ele agora viu o que era que os pais lhe estavam fazendo de errado e começou agora a fazer o que era certo, buscar ao Senhor. Uzias começou o reinado dele certo, em paz e próspero. E a Bíblia vai dizer que agora ele começa a buscar o Senhor nos dias de Zacarias. Quem era Zacarias? Um sacerdote, um profeta, sábio na visão de Deus. E no dia em que buscou, o Senhor Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias estava buscando ao Senhor, ele estava prosperando. Enquanto Uzias estava nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, tendo intimidade com Deus, tendo um relacionamento de pai para filho com Deus, Uzias estava próspero. A Bíblia vai dizer que agora ele reinou ali em Jerusalém dos 16 anos, quando começou a reinar 55 anos. Mas não é aqui que eu quero me ater. Não é aqui, é no versículo 16. Isso é uma pequena biografia da vida de Uzias e da vida daquele que quer um compromisso com Deus. Mas o que eu quero refletir nessa manhã é que quando a gente começa a colocar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos na vontade de Deus, tudo começa a prosperar. Estava bom, Uzias? Tava. Que maravilha, Uzias. Beleza. Mas agora a gente vai ver o que arruinou a vida de Uzias. Porque Uzias se perdeu no meio da trajetória dele. Porque Uzias se deixou levar e recebeu uma punição. E saiu daquilo que Deus estava fazendo com ele prosperasse. A gente vai ver no verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha como Uzias agora começa a ter uma decadência na vida dele.
A Bíblia vai dizer que no verso que a gente leu aqui, no verso 5, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. O segredo para que eu e você tenham uma vida próspera é buscar a Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem outra maneira de eu e você ser próspero, a não ser a buscar a Deus. É a palavra que está dizendo. Deus fez ele prosperar porque ele estava buscando a Deus. Mas nesse verso 16, a Bíblia vai dizer: mas havendo já fortificado, exaltou seu coração até se corromper. O que acabou corrompendo o coração de Uzias foi ele achar que já estava exaltado, que não precisava mais orar, que não precisava mais buscar, que não precisava mais jejuar, que não precisava mais estar ali envolvido naquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus chamou Uzias para fazer o quê? Para ser rei, para governar. Mas Uzias quis mais. Uzias achou que por ele ser rei, por ele ser o maior ali naquela casa, naquela cidade que ele governava, em Jerusalém, ele poderia fazer o que ele queria, porque ele era rei. Mas Deus mostrou para Uzias e mostra para mim, para você, que quando Ele nos dá uma missão, é aquela missão que nós temos que cumprir, porque Ele tem outros para fazer aquilo que talvez a gente queria fazer, mas Ele não nos chamou. Ele nos escolheu para fazer o que outro tem que fazer. O que é que você faz? Pregar, pregue a palavra. O que é que você faz? Louvar? Louve. Ore. Cada um, Deus deu um dom. Mas talvez o dom que Deus me deu não é aquilo que eu quero para mim. Então eu vou buscar em outros dons, mas talvez não é aquilo que Deus me deu. E aí começa a ter uma decadência. Começa a se esfriar. Começa a não querer mais ligar para aquilo que Deus está nos dando, porque não acha oportunidade naquilo que eu quero fazer. A Bíblia diz que agora Uzias achou que já estava forte, exaltou seu coração até se corromper. Ora, eu sou o rei, sem mim isso não vai para frente, só vai se eu tiver. Olha a exaltação. Olha o homem querendo fazer as próprias vontades. Ele pegou um reino com um povo que estava caminhando para a idolatria. Ele começou a derrubar os altares daquele Deus que não era para ser exaltado. Agora ele começou a buscar e ele começou a ser próspero. Mas às vezes aquele conforto que a gente tem nos faz engrandecer o nosso coração. E a Bíblia fala que o coração é enganoso. E a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E como é que o nosso coração está cheio? Temos que nos encher da palavra. Uzias se encheu de orgulho. Uzias se encheu daquilo que era favorável a ele. Eu sou o rei. E olha o que Uzias vai fazer. Mas havendo se fortificado, exaltou seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Uzias tinha ali os sacerdotes,
que eles era que queimavam, faziam o sacrifício, ele que ficava na responsabilidade de queimar incenso. Uzias tinha profeta, Uzias tinha ali pessoas que aconselhavam a ele, mas sem tomar conselho daqueles que estavam ao redor. Uzias resolveu fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Agora Uzias usou do poder dele, da posição dele, e disse: eu também vou queimar incenso, eu também vou lá. Talvez o sonho de Uzias, quando era mais novo, não era só ser rei, mas ser um sacerdote. Mas a linhagem de Uzias não era ser sacerdote, era um dia governar no lugar do pai, porque ele era filho de rei. Mas Uzias tinha que entender que ele estava ali porque Deus permitiu. Que o verdadeiro rei de Israel é o Senhor Jesus Cristo. É aquele que desceu da sua glória, se despiu da sua glória, se fez como forma de homem, não teve usurpação a ser igual a Deus, e se humilhou até a morte de cruz. E Deus fez com que o nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrasse e toda língua confessasse. E é assim que no dia que ele voltar da sua glória, vai ter que se dobrar o joelho, vai ter que toda língua confessar. O que, meu irmão? Que ele é o rei, ele é o filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Ou querendo ou não, ele vai voltar. Não importa se alguém acredita ou não, ele vai voltar. Porque ele disse na sua palavra: eu vou preparar o caminho, e quando eu preparar, eu vou voltar para lhe buscar, para onde eu estiver, vocês não saem mais. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. É o Espírito Santo. É Ele que leva as nossas orações como gemidos inexprimíveis até o trono da graça. Ele é o nosso advogado. E Uzias não entendeu que ele estava ali, mesmo sendo rei, ele estava ali para governar, não para fazer o papel do sacerdócio. E a Bíblia vai dizer: porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Quando os sacerdotes viu que o rei estava fazendo algo que nunca nenhum rei tinha feito, quando o sacerdote viu ele entrando no lugar que queimava incenso, eles foram atrás. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Agora o sacerdote chama ele: Uzias, você está errado, você não era para estar aqui. Deus constituiu sacerdote da linhagem de Arão, porque era assim que era feito. Para queimar incenso tinha que ser da linhagem, da descendência de Arão. Você não foi chamado, Uzias. Você não foi consagrado a sacerdote. Olha o que a Bíblia está dizendo. E resistiram ao rei
Uzias, e lhe disseram a ti: Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor. Isso aqui dá para a gente ter uma reflexão, como nós estamos servindo a Deus, como nós estamos exercendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Será que eu estou servindo a Deus naquilo que eu acho que é para eu fazer? Que é para eu servir? Ou eu tenho que servir a Deus naquilo que Ele confiou para mim? Porque aquilo que Deus confiou para mim, talvez o homem não entenda. Talvez as pessoas vão olhar e vai dizer: você não tem capacidade, você não pode fazer isso. Mas se Deus confiou, Ele garante. Se Deus nos chamou, Ele tem um chamado para cada um. Ele vai exercer esse chamado. Agora basta a gente querer. Basta a gente se doar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não naquilo que eu quero fazer. Porque eu acho lindo. Porque eu acho bonito. Porque fulano faz, eu também posso fazer. Uzias agora é confrontado pelos sacerdotes. Às vezes nós somos confrontados pela própria palavra, naquilo que nós estamos fazendo, que Deus não nos chamou para fazer. Agora Uzias é confrontado. Uzias não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas ao sacerdote, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Olha que o sacerdote vai dizer para ele: saia do santuário. Faça uma reflexão na sua vida, meu irmão. Como eu estou fazendo na minha a ler esta palavra. Quando o sacerdote disse: saia do santuário, não compete você fazer isso. A palavra de Deus está dizendo: saia dessa posição que você quer, que você se colocou, porque eu não lhe chamei para fazer isso. Eu chamei para pregar a palavra, eu chamei para ensinar o evangelho. Deus nos chamou para ensinar a palavra àqueles que estão ali acorrentados nos seus próprios deleites, nos seus próprios pecados, em uma vida pecaminosa. Deus nos chamou para ser servo, para ser escravo dele, para cumprir o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus nos confiou uma missão. E a missão é fazer discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou contigo todos os dias até a consumação. Oh, glória a Deus! Foi isso que Deus nos chamou. Para que a gente vá lá e fale do grande amor. E pregue a palavra. Se tiver o dom do louvor, louve. Ore. Busque. Porque o sacerdote está dizendo: saia do santuário. Porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Olha, você transgrediu a lei do Senhor e não é para a honra de Deus. Mas Urias se enfureceu, se irou. No verso 19 a palavra vai dizer: então Urias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra o sacerdote. A lepra saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha o que aconteceu. Se o Uzias agora recebesse a exortação, o confronto, e reconhecesse que ele estava errado, e saísse do santuário, não ia acontecer com Uzias o que aconteceu. A palavra diz que ele se indignou
Mesmo os sacerdotes falando com ele, ele se irou. Ele estava com o incensário na mão e queimou o incenso mesmo assim. Mas Deus fez sair nele uma lepra. Deus puniu Uzias, porque não deu ouvido à voz dos sacerdotes. Porque não deu ouvido à palavra. E aí Deus permitiu a punição nele. Observe que não foi o sacerdote que lhe rogou uma praga. Observe que não foi o sacerdote que disse, você vai ficar leproso. O sacerdote disse, não compete, Uzias, você fazer isso. Você não foi escolhido para isso. Para queimar incenso, temos aqui os sacerdotes da linhagem de Arão, consagrado a sacerdote. Mas Uzias se irou, Uzias se indignou, e mesmo ouvindo a palavra dos sacerdotes, ele não deu ouvido. Você, eu, estamos ouvindo a palavra de Deus? Cuidado, hoje não é uma lepra que vai sair na testa. Talvez Deus permita situações a qual eu e você não quer passar, porque não está dando ouvido à voz do Senhor. Olha o que acontece aqui. A lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todo sacerdote, e eis que estava leproso na sua testa. Apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu depressa a sair, visto que o Senhor o feria. Quando o sacerdote viu a lepra, quando ele sentiu que estava leproso, o sacerdote apressadamente tirou ele dali do incensário, e ele também queria sair, porque o Senhor o feriu. Foi o Senhor que puniu, porque ele não deu ouvido à voz do Senhor. E a palavra vai dizer, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Uma desobediência de Uzias fez com que ele saísse do palácio, da mordomia que ele tinha. Uma desobediência de Uzias fez com que ele ficasse separado, só, isolado, porque naquele tempo ninguém poderia chegar perto de um leproso, porque a lepra era contagiosa. Assim como há uns anos atrás, 2 a 3 anos atrás, não me recordo, a gente passou por uma pandemia e ninguém poderia chegar perto de outra pessoa que tivesse com aquele vírus, porque era contaminado. E a gente pode imaginar como era a vida de um leproso, isolado só. Quantas pessoas nessa pandemia morreu e os parentes não puderam enterrar, não puderam dar um velório, porque senão pegava aquele vírus e contaminava outras pessoas da família. Quantas pessoas partiu, foi para o hospital e não tiveram mais notícia, e a família ficou aflita. Assim aconteceu com Uzias. Não foi o Covid que pegou Uzias, mas foi a lepra, por causa de uma desobediência, que ele foi fazer algo que o Senhor não mandou fazer. Cuidado com o que nós estamos fazendo perante ao Senhor.
se é isso mesmo que Deus quer. Uzias agora teve que ficar isolado. Uzias agora teve que sair do palácio. E a Bíblia vai dizer, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Uzias não morreu por causa daquela lepra. Uzias com certeza teve outras coisas que levou ele à morte. Mas a Bíblia vai dizer, assim ficou leproso e até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. Separada da família, separada dos amigos, separado do seu conforto. E o que aconteceu, meu irmão? Porque foi excluído da casa do Senhor. Olha que tristeza, um homem que começou o seu reinado buscando, no versículo 4 vai dizer, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio na visão de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Um homem que era próspero, que estava buscando ao Senhor, que fez o que era reto, acabou os seus dias excluído da casa do Senhor. Por quê, meu irmão? Porque deixou se exaltar o seu coração até se corromper. Aí aconteceu que ele foi excluído da casa do Senhor. E o que aconteceu, meu irmão? Jotão, seu filho, tinha seu cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Antes dele morrer, o filho teve que julgar o povo. Tinha que assumir o cargo, porque ele ficou separado e foi excluído da casa do Senhor, por causa de uma falta de desobediência, porque ele desobedeceu. Que eu e você não passe o que Uzias passou. Começou bem, buscando, sendo próspero, alinhado com a vontade de Deus, mas quando aquela prosperidade subiu ao seu coração, ele corrompeu e queria fazer o que não devia e foi excluído. Que palavra ruim, né? Que palavra que machuca. Quando aquele grande dia chegar, quando Jesus Cristo vir da sua glória, voltar. A palavra certa é voltar, porque ele já veio, mas ele vai voltar com seus anjos no céu e buscar sua igreja sem mácula, sem mancha, e dizer para uns, vem bendito de meu Pai, e para outro, excluir. Ninguém vai poder fazer mais nada. Vai ser excluído de viver eternamente com Jesus Cristo. Você que me ouve, você que não é cristão, você que é cristão, veja como está servindo a Deus. Se é naquilo que Ele te chamou para fazer, se é naquilo que Ele te confiou para que você faça. E você que não é cristão, entregue seu caminho ao Senhor, porque Ele vai voltar. Não queira ser excluído por desobedecer a palavra de Deus. Alguém me convida para ir para a igreja, alguém faz o apelo, alguém lhe diz, vamos servir a Deus, e você desobedece. Quando Ele voltar, se você estiver desobedecendo, vai acontecer isso aqui, porque foi excluído da casa do Senhor, morou isoladamente, e outro ficou com o cargo, e outro subiu para a glória, porque ouviu a palavra e obedeceu. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa completar no seu coração o que faltou nessa palavra. O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Que Jesus Cristo lhe dê
um dia abençoado. Em nome de Jesus.